Bom, meu nome é Flávio, eu também faço parte desse projeto, onde a gente tem o objetivo de pegar as pessoas que têm vontade de aprender, né, que têm esse desejo de entrar na área de TI, que geralmente as pessoas que entram são as pessoas apaixonadas por tecnologia, né, eu sou uma delas, porque ao mesmo tempo ela nos desafia bastante, porque a gente precisa estudar, né, sempre tem coisas novas surgindo, sempre precisa estar atualizando, mas é bem prazeroso mesmo, né? Quando você faz o que gosta, é bem prazeroso. Eu me formei em 2016 como analista de sistema. Atualmente eu trabalho como um analista de sistema numa empresa chamada Pra Valer. Então a gente acaba mexendo de tudo um pouco, né? Com TypeScript, com PHP, com HTML, né? Com coisas de banco também, microserviços e alguns frameworks aí também que existe no mercado. Então, existe algumas boas práticas também que a gente acaba sendo executada com uma equipe. Então, toda essa experiência que a gente tem vivenciado hoje, estando no mercado, a gente quer trazer para vocês e que, com isso, vocês consigam inicializar uma carreira, né? Que essa área é muito promissora e o mercado tem muita necessidade de profissionais e a gente acredita mesmo que esse trabalho voluntário vai trazer muita gente boa, assim, muita gente que vai fazer uma diferença aí na área de TI. E a gente está feliz em poder ajudar vocês, porque em algum momento a gente também foi ajudado também, né? Na verdade, na área de TI é uma área que é muito família, assim, as pessoas se ajudam muito. Então, você acaba tendo muita oportunidade e eu acho que aqui é só o início de uma grande carreira. Se vocês se pegarem mesmo e ir até o fim, eu acho que vai dar muito certo e a gente vai colher muito frutos. Aí, e a ideia é multiplicar, né? Quando você tiver já com essa base legal, tiver já no mercado, a ideia é de você poder multiplicar e fazer outras pessoas também chegarem também. Então, é isso, tá bom? Eu vou passar para o Henrique aí para falar um pouco também. Pessoal, acho que algumas pessoas já me conhecem aqui bem, eu participei de algumas aulas aí semana, mas eu, assim, falando sobre mim, eu sou desenvolvedor já há 4 anos, sou formado na Impacta, atualmente trabalho na Leroy, e, bom, eu estou aqui no projeto com a intenção mesmo, o intuito mesmo é ajudar vocês e também a gente aprende também, né, ensinando, e eu acredito que futuramente vocês vão ter também vão ter esse conhecimento, vão conseguir passar isso para frente. E vão cada vez mais evoluir, né, aprender. Então, a ideia é essa, né, dar essa oportunidade para vocês conseguirem crescer, fazer uma coisa que vocês gostam, né, e evoluindo. Aí eu vou falar mais detalhes depois sobre mim, a nossa aula é a próxima, tá? Então aí eu vou falar mais detalhes da apresentação. Pode falar, Matheus. Beleza. Fala, pessoal, boa noite. Eu sou o Matheus, eu moro em Barcelona, na Espanha, faz uns 15 anos já, quase. Então, muitas vezes vocês vão me escutar, vocês vão me ler alguma coisa. Vocês me perdoem se eu soltar alguma coisa errada, mas é que normalmente eu falo mais espanhol do que português. Mas sobre minha trajetória profissional, estou trabalhando como desenvolvedor desde 2015. Basicamente, eu sou back-end developer desde o comecinho da minha carreira. Eu fiz back-end. Eu sou formado em engenharia informática pela Universidade aqui de Barcelona. Tenho um mestrado também de desenvolvimento de aplicações web de alto rendimento. E encontrei o projeto aqui faz umas 2 semanas, mais ou menos, porque eu estava
basicamente buscando o que o pessoal aqui estava oferecendo, que era poder ajudar com aulas ou mentorias, pessoas que têm interesse em aprender. Eu acho que o projeto é bem legal. Eu recomendo a vocês aproveitarem muito, muito, muito o projeto. Perguntar sempre, participar sempre, sem ter vergonha, sem ter medo de nada, porque os anos que eu mais aprendi na minha carreira, que serviu muito para mim dar uns passos para frente, foi uns anos que eu tive o prazer de trabalhar com pessoas que gostavam de ensinar e gostavam de aprender. Então, eu acho que você ter pessoas como a gente, que já está no ramo, que já trabalham, é muito importante e vai ajudar bastante. Então, minha recomendação para vocês que estão começando é não ter vergonha, não ter medo, pergunta na aula para todo mundo, a hora que quiser. Ou se não, tem os canais aqui no Discord, que vocês podem perguntar também sobre a temática da aula, ou incluso se vocês tiverem curiosidade sobre outras coisas, aproveitem para perguntar também. Enquanto as aulas, eu vou estar ajudando o Flávio vai ser o que vai dar aula principalmente. Eu vou tentar todas as quarta-feiras estar aqui com vocês, mas devido ao horário, eu não sei se vou poder. Aqui na Espanha agora são meia-noite, o pessoal aqui já está tudo dormindo, menos eu. Mas se eu não estiver por aqui, vocês podem, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar pelo canal e a gente vai resolvendo por ali. E é isso aí. Foi um prazer. Beleza. Obrigado, Matheus. Bom, a gente vai dar o início ao curso, eu vou falar um pouco do que a gente vai estar estudando. Hoje a gente vai ver um pouco, né, sobre ele, sobre o PHP. E o cronograma que a gente vai ter, na verdade, aqui eu estou mostrando o cronograma só da primeira sprint, né? A gente vai ter um total de 25 sprints. Cada sprint vai ter em média de 5 a 7 aulas, com um total de 4 testes em cada sprint. E nessa sprint a gente vai falar, em cada aula a gente vai falar um tema diferente. Então a gente vai começar falando hoje um pouco sobre variáveis, tá? Então vai ser uma coisa bem do básico e aos poucos a gente vai evoluindo e vai trazendo mais informações. E a ideia é que no final do curso a gente consiga montar um sistema inteiro e a gente possa fazer esse sistema estar rodando perfeito, está tudo funcionando perfeito, tá bom? Com variadas tecnologias aí agregadas com ele. Bom, eu vou tirar o PDF. Esse PDF vocês vão ter acesso, que eu vou estar colocando lá depois para a gente ver, para ficar disponível para vocês rever a aula, na verdade. E eu vou usar mais na prática aqui, eu vou mostrar um pouco como que a gente trabalha com variáveis em PHP. Bom, o PHP, diferente da linguagem de HTML, ela precisa de um servidor de Apache, né? Mas, enfim, com o decorrer da aula, a gente vai mostrando esses detalhes de como funciona. Eu vou criar um arquivo de PHP, eu vou mostrar também depois para vocês, eu vou pedir para um de vocês, antes da gente terminar a aula, a gente fazer um teste, né? A gente fazer vocês programarem, né? Essa é a ideia de pegar um aluno para tentar programar e a gente faz uma instalação do PHP, tudo direitinho na sua máquina, tá? A instalação é muito simples, basicamente seria um sudo apt get. Aqui eu estou com o sistema Linux, no Windows não muda muita coisa, depois eu posso passar os links de como fazer essa instalação. Aí você dá um install e PHP. Basicamente, isso já instalaria o PHP na sua máquina. Aí, para ver se está instalado, você dá um PHP -v, ele mostra a versão que foi instalada aqui, a 7.4, que é a que está estável agora, né? Lembrando que no final do ano passado surgiu o PHP 8, né? Que tem algumas mudanças que ficaram bem mais prático algumas coisas, tá bom? Mas eu vou criar um arquivo aqui. Eu vou lá na pasta cd, home, Flávio, projetos, estudantes. Eu já devo ter aqui um curso PHP, uma pasta. Beleza. Aqui dentro,
eu vou criar um arquivo index.php. Beleza? E para a gente desenvolver a linguagem, você pode usar qualquer tipo de editor de texto. Pode ser até um bloco de notas, sabe? Do Windows. No Linux também tem. Mas eu costumo usar uma IDE. E a gente também vai poder falar sobre isso depois, como instalar a IDE e a melhor forma de você usar ela também, tá? A ideia que eu uso aqui... Sim. Para cortar, o pessoal já instalou as ideias na terça-feira, tá? Então, pode, se você quiser seguir com a ideia também, a gente fez a instalação. Perfeito, então. Então, eu vou abrir o meu arquivo no Visual Code, que eu acho que fica mais fácil, então. Pessoal, só se alguém não instalou, me manda uma mensagem aí só para eu ficar sabendo, tá? Porque pelo que foi passado, todo mundo conseguiu instalar. Então, caso alguém não instalou esse VS Code aí, pode me avisar, por favor, no Discord, tá? Legal. Então, vamos lá. Não, perfeito, cara. Foi bom saber que estão instalados. Aqui o curso PHP. Vou colocar aqui curso PHP, a gente abre ele aqui. Tá aqui o Index. Ok, perfeito. Então, assim, a gente sempre começa as variáveis. Acho que alguns já devem ter mexido com HTML, sabe que tudo que a gente abre, a gente precisa fechar, né? Então, para iniciar um PHP, por exemplo, a gente sempre tem esse sinal de menor com interrogação e seguido de PHP. Aqui ele entende que tudo que a gente digitar aqui vai ser PHP. Para quem é mais antigo, a gente também já fechava aqui também o PHP. Aí o que acontecia? Tudo que a gente fazia aqui era PHP e poderia, talvez aqui fora, criar um arquivo de HTML junto no mesmo arquivo. Como, por exemplo, desta forma. A gente faria assim, um HTML, colocaria um header aqui. Eu até vou deixar um arquivo aqui, que é bom que eu já até testo as variáveis que a gente vai criar. Dentro do header, a gente pode colocar um title. Isso, e aí o corpo do nosso HTML, da nossa página, ficaria aqui na body. Tá todo mundo ouvindo bem? Acho que tinha a Fernanda que tinha entrado também, não tinha falado com ela. Fernanda, Tatiane. Bom, boa noite a todos que não tinham falado. Sejam bem-vindos, tá? Vou continuar aqui, se tiver alguma dúvida e quiser parar para perguntar, pode parar, tá bom? Eu vou continuando aqui. Aí aqui você pode colocar um título, que seria o H1, dentro do HTML. Então aqui seria, esse código aqui seria de HTML e aqui seria de PHP. Tá? Então eu vou deixar esse código aqui comentado, que a gente vai aproveitar e usar ele, que vai ficar até legal a gente usando ele também. Então toda variável de PHP, o que é uma variável, na verdade? A variável ela é um endereço na memória onde a gente guarda os valores temporariamente. Então, imagina um baú que você guarda diversas coisas lá dentro, livros, várias coisas. A variável seria esse baú. Você vai lá, hoje você guarda um brinquedo, um carrinho. Amanhã você tira o carrinho e você guarda os livros. Amanhã você tira os livros, você guarda, sei lá, um tapete. E a variável ela tem esse objetivo mesmo, de variar as informações que vai ficar armazenado naquele lugar. E ela geralmente começa com esse cifrão. E você coloca o nome da variável em seguida. E aí, para você setar o valor dela, você vem com igual e com aspas duplas ou simples. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a diferença das aspas duplas e as simples. E a gente vai entender um pouco melhor esse conceito de por que é duplas às vezes e por que é simples, tá? E aqui você digitar o conteúdo, né, o valor dessa variável. Nesse caso aqui seria teste, por exemplo. Então, a partir de agora,
essa variável, ela teria esse valor teste, né? E para a gente ver esse valor, a gente usa, tem várias maneiras de usar, né? Você pode usar o echo e chamar a variável aqui teste, ou você pode usar, a gente gosta também de usar bastante o vardamp, porque além do valor, ele mostra o tipo. Mas nesse caso aqui eu vou usar, você colocaria aqui dentro a variável. Mas nesse caso aqui eu vou usar o echo mesmo, tá? Para poder ver o que está dentro dessa nossa variável. E para a gente executar essa variável, como a gente não tem o servidor instalado ainda, provavelmente a gente, em algum momento do nosso curso, a gente vai falar sobre isso, a gente vai configurar o nosso ambiente para rodar o PHP de forma dinâmica. Como a gente não tem, eu vou testar ele direto no nosso terminal mesmo, tá? Deixa eu limpar aqui. Então, como que eu vou rodar? Eu vou digitar o PHP lá e o nome do arquivo, que seria index.php. Aqui ele está pegando o HTML. Vou apagar aqui, depois eu ponho ele. Aí apareceu aqui no finalzinho, tá vendo? A teste. Deixa eu limpar de novo aqui para poder. Ele leu lá, tá vendo o teste? Eu vou até colocar uma barrinha aqui de /N que ele joga para baixo. Vai ficar mais fácil para a gente ver. Olha lá, teste. Se eu mudar o valor da variável, vou colocar lá meu nome, Flávio, e for lá de novo e rodar o mesmo comando, vai lá, Flávio, apareceu. Mas eu também posso fazer com que o servidor do próprio PHP rode isso no nosso browser, como se fosse uma página de um site, né? Que seria dessa forma aqui, PHP, -S maiúsculo, o local host, que seria o endereço do nosso host local, e pegaria uma porta aí, vamos pôr 88, 81. Aí ele já está rodando lá no 88, 81. Então, quando eu abrir o browser no 88, 81, tá lá, Flávio. Já estamos aqui com a pagininha na internet aqui. E se eu mudar o valor de novo lá, agora eu não preciso nem colocar esse N aqui. Deixa eu colocar aqui, Henrique. Muda para Henrique. Ok? É bem legal. Então, a variável ela vai mudando de valores conforme ela vai recebendo os valores, né? E ele tem vários tipos, né? É importante ratificar que ela tem que ter as aspas, os valores têm que estar dentro das aspas, seja elas simples ou duplas, e terminar sempre com ponto e vírgula, porque se eu tirar o ponto e vírgula, a própria IDE fala que tem alguma coisa errada, tá vendo? Ele não consegue executar lá. Ele vai dar um erro. Então a gente sempre tem que ter esse carinha aqui. Sempre. Aí ele aparece lá. A outra informação os tipos também, os tipos que a gente tem nessas variáveis, elas podem ser bem diferentes. Por exemplo, aqui nesse caso aqui tem texto, mas ele poderia ser também números, né? Ou poderia ser também uma que a gente chama de array, que ficaria dessa forma assim. Eu colocaria aqui o nome e aqui eu colocaria Flávio. Então, a chave inicial seria nome, o valor da chave seria Flávio. Isso daqui seria uma array. Aqui seria, eu colocar aqui, array. Vou colocar aqui teste 2. Os números a gente chama de int. E no teste 3, eu vou colocar como
Aqui é quando você diz que a variável ela está true ou false, geralmente naqueles campos de checkbox, sabe? Quando a pessoa seleciona, aí ele passa a ser true, ou quando não está selecionado é false. Então, aqui seria um boolean. E a próxima seria a string mesmo. Flávio. Essa aqui seria um tipo string. Então, lembrando que o PHP ele não é uma linguagem fortemente tipada. Por exemplo, se você for pegar um C Sharp, JavaScript, eles obrigam você a declarar que tipo de... qual é o tipo de cada variável. Por exemplo, deveria ficar assim, ó, se fosse um JavaScript. Aí essa variável só receberia valores do tipo string. Essa outra aqui teria que também declarar também um boolean. Essa outra teria que declarar um int também. Um int. E essa outra teria que declarar uma array. Com o PHP, você consegue fazer, você faz também dessa forma, e inclusive é uma boa prática. Agora, nessas últimas atualizações do PHP, em vários métodos vão exigir qual tipo de retorno que você quer em cada função. Então, você vai ter que criar esse hábito de tipar um método ou até mesmo algumas variáveis, tá? Mas a gente vai chegar lá aos poucos. Eu só estou escrevendo isso daqui só para vocês terem uma noção que as variáveis ela tem tipos diferentes. Ela tem o tipo de array, tem o tipo de número, o booleano que diz se é verdadeiro ou falso, ou a string que é o nome, né? Uma letra, algo escrito, né? Aqui, se eu colocar números também, ele pode ser uma string também. Aí eu vou te mostrar qual a diferença de colocar o número numa string e no número num tipo int. Por exemplo, aqui, vou pôr aqui, num 1 é igual a 10. Se colocar aqui, num 2 é igual a 20. Se eu fizer aqui, ó, echo num 1 mais num 2, vamos ver qual é o resultado que vai ter. Tem alguma coisa que saiu uma array. Num mais o 2, aqui, esse teste aqui. Aqui. Deu 30, então é exatamente isso. 10 mais 20 é 30, né? Se a gente for dividir também, ele faz a mesma coisa, ele dá 0,1, 0,5. Agora, se aqui fosse uma string, eu colocasse aqui mais, qual resultado vocês acham que a gente teria aqui? Alguém gostaria de arriscar essa pergunta? Será que somaria 10? Será que somaria 10 mais 20? Como é que ficaria esse resultado? Alguém gostaria de tentar responder? Não pode brigar, é um de cada vez. Vou sortear, hein? Ficaria só 10? Oi? Quem que falou? Ficaria só o 10? Só o 10? Será que seria só o 10? Quem mais quer arriscar aí? A Tatiane. Fala aí, Tatiane. O que você acha? Qual seria o resultado desse 10 mais 20? Só que aqui, lembrando, aqui é uma string. E aqui é um int, que é um número, né? A gente somou o int com int e deu 30. Agora o int com uma string, quanto que daria, na sua opinião? Eu acho que vai ficar 20 e 10. Vai ficar 20 e 10?
porque eu acho que ele vai retornar como string. Vai retornar como string. Beleza, vamos ver lá. Deu 30. O que aconteceu aqui? Ele converteu um número para inteiro. Ele fez uma conversão. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, 10 mais 10, e imprimisse só o número 1, daria 20. Se eu fizesse esse 20 mais 20, na onde é string, quanto que daria? Vai lá, Tati, você respondeu bem. Agora eu quero ver. Agora você vai acertar, hein? 20 mais 20. Faz a pergunta de novo. Não, aqui? No inteiro, 10 mais 10 deu 20. No string, 20 mais 20 daria quanto aqui? Eu acho que vai continuar 20 e 20, porque eu acho que ele vai concatenar, não sei. Legal. É isso aí, ele concatenou. Então, com isso, dá para a gente entender que existe tipos diferentes de dados numa variável. Então, se for... Só um minutinho. Queridinha, papai não está podendo falar agora. Daqui a pouquinho eu falo. Pode, 10 minutos, tá bom? Tá bom, beijo. Quando vocês tiverem filho, vai ser assim também, viu? Natural. Vamos continuar. Bom, por que eu quis fazer isso? Para vocês entenderem que os tipos diferentes, eles vão se comportar de forma diferente, tá? Sendo um int, sendo um string e um booleano, tá? E cada um tem um objetivo diferente. Agora, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou até apagar, depois eu coloco tudo de novo aqui. Eu queria voltar aqui, teste, e colocar em igual, voltar para o nome Flávio. Sabemos que isso daqui é uma string. E eu quero voltar aquele arquivo. Não, para ser melhor, eu vou fazer diferente. É importante também a gente saber criar os nomes corretos para as variáveis que se relacionam com os dados que ela vai armazenar, por exemplo. Aqui, eu estou falando de um nome de uma pessoa, né? Flávio. Então, não faz sentido eu ter o nome da variável como um teste. Então, seria o mais ideal eu colocar como name, né? A gente geralmente escreve em inglês as coisas. Vamos colocar em português para ficar mais fácil por enquanto. Nome. Então, faz sentido eu olhar para essa variável, se ela estiver em qualquer lugar do código, eu vou saber que é o nome de um cliente, por exemplo. Então, fica muito mais intuitivo você dar um nome para as variáveis que faça sentido com os dados que ela vai armazenar. Aqui também embaixo eu posso colocar outra coisa, sobrenome, que aí eu vou colocar aqui Santos, idade. Aí vai ser já um valor inteiro, não vai ser mais um valor, uma string, estado civil, true, seria casado. Ok? Agora, como o nome diz, eu vou dar aqui um eco, para ficar mais fácil, eco. Nas aspas, aqui que eu queria chegar, é isso mesmo. Nas aspas duplas, a gente consegue escrever o texto e também a variável também. Por exemplo, aqui, nome e mais a variável, vai aparecer lá. Tem que colocar aqui entre... Esqueci de uma coisa. É nome cliente. Apareceu lá, nome Flávio. Aí eu posso
concatenar com outra coisa aqui, sobrenome. Aí eu faço a mesma coisa, sobrenome. Beleza. E se eu alterar aqui Henrique, Tarazo, ele também altera na nossa página também. Só que como o nome fala, ele é uma variável, né? Eu posso receber o valor dessa variável em qualquer lugar. Ele pode vir de uma API, ele pode vir, enfim, de várias formas, né? Então eu vou mudar um pouco como a gente vai receber esses dados e como a gente vai inserir esses dados. Existe uma variável global que a gente chama de get, que ela recebe no próprio browser as informações que a gente vai colocar lá. Então, por exemplo, o nome a gente pode receber por lá. A gente pode receber o sobrenome por lá também. Sobrenome. A gente pode receber também a idade. Idade. E a gente pode... O estado civil eu não vou pôr, não. Pronto. Fica assim mais fácil. Aqui eu vou pôr idade. Idade. É isso aí. Então, se eu for agora atualizar, vai estar tudo vazio lá os valores. Então, como que a gente vai inserir por meio da própria URL? A gente coloca uma interrogação e o nome que a gente colocou lá na nossa variável global que pega lá do nosso browser. Nome. Então, aqui nesse caso seria nome mesmo. Igual, aí eu coloco o nome. Vou colocar lá, Flávio. Aí a próxima, qual que é? Sobrenome. Para colocar o sobrenome, eu preciso colocar um e-comercial. Sobrenome igual, vou colocar lá de novo, Santos. E para vir a idade, eu coloco lá de novo a idade igual, vou pôr aqui super jovem, 20. Isso aqui é o mesmo que a gente vê lá no Google, por exemplo. Ó. Sabe quando você pesquisa algo lá, carros? Vou pôr lá. Eu gosto bastante de carros. Olha aqui a URL dele aqui, ó. Depois do tio, aqui, ó, ele começa a colocar os nomes lá da variável global e ele dá os valores, tá vendo? Ó? Aí ele põe o e-comercial e depois vem outra variável para ir para a variável global. Vem os dados, olha lá, foi o carro, aí depois o e-comercial e assim por diante. A gente fez o mesmo aqui, ó. Então, agora, se eu der Enter aqui, teoricamente, deveria vir todas as informações lá. O nome, colocar Flávio, sobrenome Santos e idade 20. E foi exatamente isso que aconteceu. Se eu mudar aqui para Tatiane, o sobrenome Tatiane, sobrenome Silva, idade 22. Vai também trocar as informações lá. Então, as variáveis, ela tem esse objetivo de a gente utilizar ela, a gente vai estar utilizando em todos os sistemas, ela vai tornar a nossa aplicação totalmente dinâmica, e esse é um pouquinho do que a gente queria passar para vocês, queria mostrar para vocês, e eu queria ver um de vocês que a gente pudesse fazer algo no seu computador parecido com isso daqui, para a gente praticar um pouco. Quem gostaria de poder compartilhar a tela e a gente fazer junto um pouco
um pouco isso que a gente fez aqui agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Antes, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, ou Matheus? Se gostaria de acrescentar algo a mais sobre as variáveis? Não, acho que já está tudo certinho, bem explicado. Basicamente é ficar com o nome variável e saber que realmente é variável, como você falou, se usa para coisas que podem trocar sempre no momento de execução. E do resto, acho que está tudo certinho, está bem claro, pelo menos do meu lado, né? Legal, muito bom. Beleza. Eu vou dar um exemplo também. Como é que eu utilizaria isso no HTML, que eu acho que vai ficar até um pouco mais prático. Vamos lá, sobrenome. Aí aqui, para me colocar dentro do HTML, eu preciso chamar o PHP. Então, eu chamaria ele desta forma e colocaria a variável aqui, o sobrenome. Eu estou colocando tudo dentro de um parágrafo para ficar um embaixo do outro, para ficar mais simples para a gente ver. Sobrenome e a idade. Sua idade é a mesma coisa aqui, igual variável idade. Então, a gente não vai mais precisar desse eco. Então, a gente vai pegar as variáveis que vai vir lá do nosso... Deixa eu adentar isso. A gente vai pegar as variáveis que vai vir do nosso browser mesmo aqui e vai colocar na tela. Você viu que já ficou um pouco mais intuitivo, né? Aqui ficou do tamanho H1, que eu coloquei aqui no HTML. Aqui ficou 2 parágrafos escrevendo, ficando um pouco mais legível. Acho que foi o Arthur que falou que ele mexeu um pouco com HTML, CSS. Foi você, Arthur? Eu não lembro quem foi. Mas seria exatamente isso. Essa parte de HTML aqui, você já estaria fazendo exatamente isso. Deixaria um pouco mais visual, né? Mas as variáveis estariam vindo direto de uma API do próprio browser, tá bom? Vou colocar aqui 50 anos. 50 anos. Já muda de forma intuitiva. E seria basicamente isso. Eu gostaria de algum voluntário para a gente poder fazer um exercício, a gente fazer no seu computador. O que vocês acham? A gente ainda tem 10 minutinhos até o nosso intervalo. Quem gostaria de tentar praticar um pouquinho? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três, dou-lhe quatro. Cadê? Era o Robert que tinha mexido com HTML? Foi você, o Robert, que mexeu com HTML? Acho que é o Arthur, não era? Também não acho que foi ele. Eu cheguei a fazer um cursinho, tudo, mas não lembro de nada. Faz bastante tempinho, eu nunca mais mexi. Você quer tentar para a gente instalar o PHP na sua máquina? Você está mexendo com qual sistema operacional? Windows ou Linux? É o Windows. É Windows? Você quer tentar ou quer deixar para a próxima? Eu quero deixar para a próxima. Vocês estão tímidos demais, hein? Tá bom? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Fica à vontade. Fica um pouquinho perdido no que cada... Eu até esqueci o nome agora. Cada corte você colocar na frente. Fiquei meio perdido, mas eu acho que eu vou me atualizando ao decorrer do tempo. O que, por exemplo? Que nem você colocou, tipo, o nome de cliente, sobrenome, sabe? Você tinha colocado antes disso uns outros nomes, que tipo, em inglês, né? Eu fiquei meio perdido com isso, mas eu vou pegar a manha. Que nem o Jess, você colocou também. Entendi. Na hora de criar as variáveis, né? Para definir o nome. Sim. Entendi. Mas aí é questão de prática, né? Eu vou... Nunca tinha mexido antes, então daí vai estar...
Sim, mas você entendeu o conceito? Por exemplo, se você quer, vamos supor que você vai por uma variável de cor. Você vai receber nessa variável, por exemplo, a cor branca. Você entendeu que essa variável aqui chamada cor, se eu colocar ela em qualquer outro lugar, ela fica intuitiva, ela fica tipo assim, sua cor é. Aí quando eu chamo ele, a variável de cor, eu sei que ele está se referindo a uma característica que é de cores, é branca, é pardo, é. Aquela variável não vai poder estar a minha idade, por exemplo. Então, por isso que é bom você definir um nome que tem a ver com o conteúdo que vai aparecer para você, entendeu? Então, é bom quando a gente for escrever as variáveis, para que vai servir essa variável? Essa variável vai armazenar o nome do cliente, ou então vai armazenar o nome de um usuário, que aí já não seria nome, seria login, entendeu? A variável login, e assim por diante. E os tipos diferentes também, né? Os tipos que é de inteiro, que só usa números, os tipos de string, que usa texto em geral, né? Tanto número quanto palavras, caracteres especiais. O booleano, que é verdadeiro ou falso, que nem eu dei o exemplo de ser casado. Tem uns botãozinhos, estou confundindo também. Aquelas partes do HTML que você está preenchendo o formulário, tem um checkbox que você clica num botãozinho e fica selecionado quando você põe o mouse. Esse é de true e false, para dizer que se você concorda ou não concorda. E tem o array, né? Que eu não mostrei agora, eu justamente não mostrei agora, porque iria confundir bastante. Mas o array a gente vai ver bastante também sobre ele. A gente vai estar estudando bastante sobre eles. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Gostaria de treinar um pouquinho? Fala um pouquinho o que você achou aí, o Arthur. O Arthur não, o Felipe, desculpa, o Arthur já falou. Eu gostei bastante de um pouco escrever tudo que você estava fazendo, que você passou bastante, mas eu consegui acompanhar muito na parte de escrever. Mas deu para entender bem. Acho que foi o que eu falei, estou aprendendo um pouco de tempo. Eu acho que é uma questão de prática, mas está muito bom. Dá para aprender bem. Legal. Ficou alguma dúvida assim que você gostaria de saber? Não, só aquela mesmo, mas aí é só questão de prática. Beleza. O Gustavo. E aí, Gustavo, alguma dúvida? O que você achou dessas explicações aí? Tá por aí, Gustavo? Tá, pronto. Tava mudo. Foi. Então, eu consegui entender bastante, porque eu tô começando agora, né? Aí ficou um pouco confuso, mas deu pra entender. Tá, legal. Qual é a parte que você teve mais dúvida, assim, na sua opinião? Eu fiquei com mais dúvida na parte do... Você criou, tipo, esse site aí? A parte que o senhor criou o site? Sei. Então, essa parte eu fiquei um pouco com dúvida. Que misturou o HTML, né, com o PHP e tal. Aí eu complicou. Tá, entendi. Tá bom. Bom, essa não era nem para mim fazer esse HTML, que eu até imaginei que fosse confundir um pouco, né? Porque a ideia era a gente entender o conceito da variável, né? Que qual é o objetivo dela? Por que a gente vai precisar dela? A variável é um carinha que recebe um nome e que esse nome vai ser tipo um endereço que vai apontar para um local da memória do computador e que lá vai ficar armazenado informações, tanto de texto como de
de números e que eu possa acessar em qualquer momento, de qualquer lugar. Eu acho que o mais importante agora é vocês só entenderem isso. Porque mais para frente, realmente no começo, é um pouco difícil a gente pegar essa ideia de como isso funciona realmente. Mas com o tempo a gente vai praticando e isso vai começar a ser mais natural, você vai entender mais naturalmente. Mas, assim, de princípio, a ideia é entender. A variável é um endereço na memória onde fica armazenado informações que eu tenho acesso em qualquer lugar da minha aplicação, seja nome, seja idade, seja senha, seja valores, né? Que eu esqueci até de falar, o valores é um tipo de dado float, né? Então, enfim, as variáveis elas vão ser muito usadas no sistema e esse conceito de variável é muito importante a gente aprender e entender, porque ela vai ser a base de tudo que a gente vai fazer, né? Então, a princípio seria isso mesmo, é entender que ela é um local na memória do computador que vai armazenar esses valores e vai ter esse nome, onde a gente chama por esse nome em qualquer lugar e a gente imprime esse valor ou usa ele para fazer uma conta, que nem a gente fez aqui, ou usa ele para tratar uma lógica, sabe? Enfim, tudo isso a gente vai falando no decorrer do curso, tá bom? Flávio, deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Sim, fica à vontade. Isso aí, é o que ele falou. Basicamente, pessoal, não tenham medo do que vocês estão vendo aí. Às vezes é bastante confuso, mas depois, pouco a pouco, que nem vocês falaram, vocês vão praticando, vocês vão entendendo, tá? E eu só queria acrescentar uma coisa. Sei que muitas vezes é difícil entender como funciona uma linguagem de servidor, nesse caso, né, que é a PHP, ou como funciona, ou por que funcionou no browser aí, ou por que funcionou também no terminal dele. Se vocês tiverem dúvida desse tipo de coisa, se vocês quiserem entender como funciona uma linguagem de servidor, essas coisas, não tenham medo de perguntar no grupo, ou inclusive, se vocês estiverem um pouco perdidos, se vocês quiserem, ou alguém quiser, me avisem, e se vocês tiverem tempo livre no fim de semana, eu posso fazer uma espécie de reforço para vocês, não sobre a aula de hoje, sobre a linguagem, e sim sobre como funciona a linguagem no servidor, porque como que executa no servidor, para que serve o tipo de linguagem de servidor, o que é uma API, por exemplo, a diferença de uma linguagem de front-end com linguagem de back-end, todas essas coisas. Se vocês tiverem dúvida e quiserem, só escrever no canal que a gente tem e a gente marca o horário e eu faço uma espécie de reforço para vocês lá. Ok? Estamos conversados, então? Você quer... Antes do intervalo, você quer dizer alguma coisa aí, Rick? Eu acho que é isso mesmo. Acho bem legal essa dinâmica, assim, com o pessoal. Acho que com o tempo o pessoal vai começando a se acostumar com a aula, vai começando a conhecer melhor, né, a dinâmica e tudo, e vão começar a participar mais. Isso é muito importante para vocês conseguirem ver na prática, né, sentir na prática mesmo. E não precisa ter medo de errar, a gente está aqui para ajudar mesmo, né? Por mais que a maioria das pessoas aqui, dos professores, dos instrutores não tem experiência com aula, a gente está disposto a tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E não precisa de ter medo nenhum de perguntar, não precisa de ficar tímido, tá? Se não tiver entendendo alguma coisa, pode perguntar. Mas, assim, eu achei legal, acho que foi bem clara a sua aula, Flávio. E é isso, pessoal. Também acho que no final aqui da aula eu vou disponibilizar para vocês o formulário, vocês podem dar um feedback de vocês. É isso. Obrigado. Beleza. E, bom, e também ratificando que aqui é o lugar mais certo de a gente fazer as coisas erradas. Você não pode fazer errado lá no trabalho. Lá no trabalho, se fizer errado, pode ter um problemão. Tá bom? Aqui é o lugar certo de a gente errar, de a gente falar coisas que não faz sentido, de a gente perguntar coisas que aparentemente pode ser bobinha, mas que para você pode ser muito importante para o seu desenvolvimento. Então, sintam-se à vontade. Quero muito encorajar vocês a
a quebrar esse gelo aí, sabe? A participar mesmo e a ir para cima mesmo, porque é isso que vai fazer vocês desenvolverem e chegar a entrar na profissão mesmo, que eu acho que vai ser muito legal. Depois que vocês estiverem trabalhando com isso, vocês vão amar, como eu amo fazer isso, eu gosto muito. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Lembrando que essa aula está sendo gravada, a gente vai disponibilizar para vocês reverem tudo que foi falado. Eu vou também mandar o PDF para a gente, para vocês estudarem, lerem também. E qualquer dúvida, a gente está aqui, tem os canais que vocês têm acesso para poder perguntar, e a gente está à disposição de vocês, tá bom? E 9h15 é a nossa aula de banco de dados, então eu espero vocês lá. Ok. Beleza, gente. Um abraço para vocês. Beleza, pessoal. Até Boa mais. noite, um prazer aí, todo mundo. Obrigado aí, Matheus, pela força, cara. Vai lá dormir, De nada, descansar. obrigado a você pela aula. Muito bom. Obrigado. Valeu, Flávio. Obrigadão. Valeu. Até mais. Tchau para vocês. Valeu.